A Receita Federal aceita desde a semana passada a declaração de ajuste do imposto de renda à pessoa física. Para falar sobre as novidades do Leão nesse ano, recebemos o Renato César Leite, que é auditor fiscal da Receita Federal. Renato, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez aqui, você já esteve outras vezes, não é, Renato, com a gente? Boa noite, Irineu. Principalmente nessa época, né, que as pessoas já começam a ficar preocupadas, é hora de fazer a declaração do imposto. Quais as principais mudanças para esse ano, se é que tem mudanças, Renato? Na legislação não houve grande alteração. Então, o que houve foi alteração no programa. Até o ano passado, você tinha que baixar, por exemplo, 2 programas. O programa para fazer a declaração e um programa que era o Receita Net para transmitir. A partir desse ano, eles estão integrados. Então, não precisa mais baixar 2 programinhas. Baixa só um e já transmite. Aliás, se não quiser, não precisa nem baixar o programa, porque o programa ele tem agora uma atualização automática. Então, quem tem o programa do ano passado, o programa pode automaticamente se atualizar e assim para os outros anos. A menos que a pessoa não queira. Aí ela vai lá e habilita na ferramenta, desabilita a atualização e aí ela faz manualmente. Mas é um facilitador, né? Isso, é um facilitador. Essa é uma das maiores mudanças. A outra mudança que está havendo diz respeito aos dependentes. Quem tem dependentes com 12 anos ou mais tem que informar o número do CPF dos dependentes. E quem não tem CPF do dependente? Vai ter que providenciar. Vai ter Obrigatoriamente tem que ir aos Correios, Banco do Brasil ou Caixa Econômica e providenciar. Por que isso, Renato? Para evitar a cada momento a Receita está cruzando mais as informações. Sim. Então a gente precisa de dados confiáveis e o CPF é um deles, o cadastro. Tanto é que a Receita hoje já tem convênio com os cartórios. 95% dos cartórios no estado de São Paulo, a criança nasce já recebe um número de CPF na própria certidão, que aí não tem fraude, não tem trabalho, não tem gasto, não tem nada. Bom, deveria ter sido sempre assim já, né? Fala-se em unificar também agora, sim, né? Uma a gente vem tentando isso há muitos anos. Felizmente a gente está conseguindo agora. Bom, dá para fazer a declaração também por aplicativo de celular, Renato? Sim, tablet, celular. Hoje você só pode no iOS, né? Que é do iPhone e no Android, só nesses dois. O Windows Phone não tem. Ainda não tem, mas você baixa, tem as mesmas coisas da outra, quase as mesmas coisas, tem alguma limitaçãozinha com relação a ganho de capital, com relação à atividade rural, mas a maioria das pessoas consegue fazer, tanto usando a dedução simplificada lá, como aquela que você vai informar todas as deduções, não tem problema. Pelo aplicativo dá para fazer os dois tipos de declaração. Dá para fazer os dois tipos de declaração, não tem problema. Nenhuma. A dificuldade é para algumas situações específicas, quem ganhou mais de 10 milhões, quem teve rendimento no exterior, quem teve atividade rural, ganho de capital, essas coisinhas. Bom, a gente falou aqui de dependentes, da necessidade, né, os maiores de 12 anos. Agora, quem pode ser dependente? Como regra, o cônjuge ou companheiro, inclusive o homoafetivo. Certo. Os filhos ou enteados até 21 anos, ou, se tiverem curso técnico ou universidade, até 24 anos. Ainda, algum irmão que viva sob as expensas da pessoa, alguma pessoa que menor incapaz, ou algum incapaz, que ele seja tutor, ou menor que ele detenha a guarda judicial. Os pais que você toma conta, os pais e avós, se eles, você realmente custeia as coisas dele. E eles não receberam ao longo do ano todo mais de R$ 22.800. Não se encaixam nessa condição de ter que fazer a declaração? Não precisa. Podem ser colocados como dependentes se você quiser, só que você vai ter que somar o rendimento dele. E se o rendimento for acima de R$ 22.800, você não pode colocá-los como dependente, mesmo que ele viva com você às suas expensas. Quais são as deduções, nunca é demais, né, relembrar aqui, educação, saúde, quais são as que podem e as que não podem, no caso? Por exemplo, no caso de saúde. Saúde não tem limite, desde que você tenha a comprovação do gasto. E a comprovação a gente recomenda não só os prontuários, os recibos, mas também a comprovação do desembolso, o cheque ou o extrato bancário. Eu paguei 50 mil em dinheiro. Quem é que paga alguma coisa em dinheiro com 50 mil? Ninguém. Difícil. Então, desde que você tenha a comprovação, as despesas médicas, a maioria você vai deduzir. Medicamento não pode. Algumas pequenas coisas... No caso de plano de saúde, por exemplo, você já recebe do próprio plano, né, aquela declaração. O cuidado que tem que haver, assim, aquilo que é reembolsado pela empresa, aí você tem que deduzir, não vai fazer o valor integral, fazer só aquilo que efetivamente você bancou. Sim, que saiu do seu bolso, no caso, né? Isso. Agora, no caso da educação, tem um limite, 3.561 por pessoa, dependente ou próprio contribuinte, e tem que ser curso regular. Não pode ser escola de inglês, não pode ser balé, não pode abater material escolar, não pode abater transporte, não pode abater... Aluguel não pode abater, só os que recebeu, né? O que pagou não, né? O que pagou não, o que recebeu é renda. Aí você paga imposto. Quais os erros mais comuns assim que a Receita costuma verificar nas declarações? O clássico é você informar um dependente e esquecer de pôr o rendimento do dependente. Principalmente hoje, que a garotada faz estágio e recebe
É pouca coisa, mas recebe. Aí a fonte pagadora informa para nós e a pessoa cai em malha por causa de R$1.000, R$2.000 que o filho recebeu. O que não declarou que o filho tinha que recebeu aquele valor. Mas é fácil, faz a retificadora, corrige e tudo bem. E a outra coisa clássica é o contribuinte achar que pode informar qualquer coisa que a Receita não vai pegar. Não é bem assim. Né? Então, o que a gente recomenda é informe aquilo que é real. Por dois motivos. Primeiro, porque é o justo, é o legal, é o correto. E segundo, a gente está brigando para ter uma sociedade mais justa, mais honesta, mais correta. Por que eu vou fazer errado? Eu vou cobrar dos outros para que façam certo e eu vou fazer errado? Não, não pode, né? Então, acho que a gente tem que ter coerência. Agora, o que não mudou também foi o reajuste da tabela, né? Houve uma pequena majoração, mas muito pequena. Eu vi com relação a Meirelles falando que ia talvez fazer agora em março, mas se ele fizer agora em março, vale daqui para frente. Só daqui para frente, né? Quer dizer, para a declaração desse ano não entra nessa... Não entra. Mas é uma decisão de governo, né? Não é a Receita Federal que toma essa decisão. Sim, é o ministro da Fazenda que tem que tomar essa decisão. Agora, a gente sabe que o brasileiro não é conhecido pela sua pontualidade, não é, Renato? Até quando pode fazer a declaração? Final de abril? Até 28. Esse ano não vai até dia 30, só até dia 28. 28 de abril. 28 de abril. E não vai haver prorrogação? Isso há muitos anos já não acontece mais, as pessoas que já se acostumaram com isso também, não é, Renato? Tem que acostumar com isso, não vai ter novidade nenhuma. Agora, no caso de a pessoa perder esse limite, ele não terminou lá a declaração dele por algum motivo, está faltando algum comprovante, é preferível entregar essa declaração, mesmo que ela esteja incompleta de alguma maneira, e depois fazer a retificação, ou não? Esperar e deixar para entregar depois? Essa pergunta também é clássica. Toda vez faz, normalmente na última semana. Nós estamos no início, tem quase 2 meses para fazer. Então, por favor, né? Essa pergunta não tem que ser feita agora, é para ser feita na última semana. Mas se acontecer, o que a gente recomenda é faça com os dados que tem e logo no primeiro momento retifique. Por que eu digo isso? Porque a Receita hoje ela faz o processamento das coisas muito rapidamente. Se você informar alguma coisa errada e o sistema processar, ele vai autuar. E aí depois vocês vão brigar comigo e falar, você falou para fazer de qualquer jeito. Não, não falei para fazer de qualquer jeito. Não, ninguém tá, eu também, hein? Estou falando para fazer de qualquer jeito, hein, gente? Se não der, faz com os dados que você tem. Mas já sabendo que você vai ter que fazer a retificação. E no primeiro momento não é para entregar e também largar. E tem um outro detalhe. Na retificação que você for fazer, se eventualmente tiver diferença de imposto a pagar, você vai pagar com multa. E no caso que, nem, por exemplo, no programa, quando você vai fazer a declaração agora, esse ano, se você tem a declaração anterior, ele automaticamente vai buscar, esses dados e pega o número. E no caso de você ter feito essa retificadora, ele pega esse número de recibo da retificadora, no caso? Você tem que ter um número. Para fazer a retificação, você tem que ter o número da declaração original. Então, mas... Aí você tem normalmente no seu computador. Sim. E aí você recupera ele vai buscar isso. automaticamente. Porque para você recuperar aqueles dados da declaração do ano anterior, você tem que estar com aquilo na sua estação de trabalho salvo. Senão você teria que ter cadastrado isso, feito um rascunho, que era uma opção, ou a Receita permite que você, através de um aplicativo no site que chama ECAC, você faça uma declaração que chama pré-preenchida. Aí você vai no site, baixa os dados, ele vai buscar os dados que tem lá da declaração do ano anterior, os dados que a tua fonte pagadora informou, e aí ele gera um arquivo, e aí você transporta esse arquivo para a declaração desse ano e faz o ajuste. Só que aí a Receita fala o seguinte, cuidado, porque os dados que estão lá não são dados, exceto os da declaração do ano anterior, que são da nossa base, são os dados que a sua fonte pagadora informou. Então, se ela tiver informado errado, ou se você tem duas fontes, só uma informou, a outra não, a Receita não assume a responsabilidade pela eventual divergência nos dados. Você é de quem está fazendo a você que tem que ter o cuidado de checar esses dados. Renato, só para a gente encerrar, né, você sempre fala disso também, já veio outras vezes falar aqui, que é a respeito daquela destinação criança, né, que é uma parte do imposto que a pessoa iria pagar e uma parte desse pagamento pode ser destinado, não é? Para os fundos municipais dos direitos das crianças e do adolescente. No momento da declaração, você pode fazer a opção, na própria declaração, no programa, você escolhe o município ou mais de um, e você pode destinar até 3% do imposto devido. Então, aquilo que você iria pagar de qualquer jeito, você deixa um pouquinho aqui. Quer dizer, para a pessoa não faz diferença nenhuma, né, Renata? Mas para as crianças faz uma grande diferença. E eu tenho restituição, eu vou pagar e vai somar. Se você fizer a destinação, aquele valor que você destinou vai somar e você vai receber de volta na restituição. De qualquer maneira. De qualquer maneira. Então, quer dizer, deveriam todos... Né? Deveriam todos fazer. Todos que fazem, aí tem que fazer pela opção dos descontos, não do desconto padrão. Sim, né? sem o padrão. Sem o padrão, que a gente chamava de modelo completo.